Vamos comentar sobre o uso do Proviron, conhecido também como mesterolona, em alguns homens e o que ela pode fazer no teu corpo. Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre do uso da mesterolona, do Proviron, que é uma dúvida, que é uma série frequente de perguntas dos pacientes e explicar como que ela funciona e se ela realmente tem algum uso nos dias de hoje. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. O que a gente vai comentar aqui, antes de mais nada, é tudo baseado em artigos, é tudo baseado em publicações e às vezes vai diferir muito daquilo que você pensa ou que já tem ouvido falar em outros sites. E antes de mais nada, o que for comentado aqui tem embasamento científico e segue as recomendações da Sociedade de Urologia que a gente respeita mundo afora. Então, feito o nosso comentário inicial, o que é a mesterolona de uma forma bem simples? Como um tipo de testosterona, ela também é considerada uma forma de reposição de testosterona, só que ao contrário das testosteronas mais conhecidas, ela não é administrada pela pele, naquela forma transdérmica, nem feita através de injeções. Ela é administrada por via oral. E essa administração por via oral, ela tem algumas vantagens, como ser mais fácil do seu uso, você evita, às vezes, ter que estar fazendo uma injeção, por isso que esse tipo de formulação desse tipo de testosterona pode ser vantajosa em alguns casos. A modificação que ela teve permite que, mesmo sendo utilizada por via oral, ela não cause dano no fígado, dano hepático, porque grande parte das testosteronas que são administradas por via oral tem esse inconveniente de fazer com que você machuque, que você agrida o seu fígado, porque elas têm metabolização hepática. E no caso da mesterolona, do Proviron, essa metabolização é bastante pequena e dificilmente vai te causar um problema hepático maior numa circunstância dessas. Então, como eu falei, ela é uma forma de testosterona que é utilizada por via oral. E ela contém algumas características interessantes e que fizeram dela há algum tempo bastante utilizada, e a gente vai comentar sobre esses possíveis efeitos. Então, quando você quer utilizar a mesterolona para fins anabólicos, o que é isso? Se você procura, por exemplo, ganhar massa muscular, se você procura desenvolver um físico, modelar os teus músculos, ela tem um efeito muito pobre de anabolismo. Ela não consegue ter o mesmo efeito que outras formas de testosterona, como, por exemplo, o 1-decanoato, como o 1-decilato de testosterona, que são formas mais potentes desse hormônio no que tange a questão anabólica. Você consegue anabolizar, você consegue uma síntese proteica que confere mais músculos ao utilizar outros tipos de testosterona. Por isso que a ação dela nessa parte é bastante pobre. Quando você considera efeitos androgênicos, o que é isso? Os efeitos relacionados à testosterona no corpo do homem. E isso ela tem um efeito bem significativo. O que ela pode dar? Ela pode dar acne, ela pode dar queda de cabelo, ela pode inclusive reduzir o tamanho dos testículos, ela pode aumentar a tua próstata e também fazer com que você tenha uma questão da queda de cabelo, porque são todos efeitos relacionados à testosterona no corpo do homem. E isso pode impactar negativamente quando você utiliza demais ela por algum tempo. No que tange principalmente a inibição do eixo hipotálamo-hipófise e da produção de testosterona e de espermatozoides,
Quando você olha a bula, você verifica que praticamente é falado que ela não inibe o eixo hipotálamo-hipófise e nem interfere na produção de espermatozoides. Só que, ao avaliar a literatura, você encontra 2 trabalhos de alguns pacientes que tiveram uma interrupção da produção de espermatozoides usando o Proviron, e quando você também vê trabalhos realizados em camundongos e algumas outras publicações, você pode verificar esse tipo de efeito. Por isso que o Proviron, a mesterolona, ela não é indicada, ela não faz parte de nenhum consenso de infertilidade para que você administre ela com essa finalidade. Apesar de quando você lê a bula, você vai encontrar essa indicação de você utilizar o Proviron para a melhora da sua fertilidade. Só que falando cientificamente, a gente não encontra nas recomendações da Sociedade de Urologia Mundo Afora esse tipo de indicação. E ela praticamente não sofre aromatização. Ou seja, quando você toma a mesterolona, ela não se converte em estradiol e poupa quem usa esse tipo de testosterona daqueles efeitos indesejáveis, como por exemplo a ginecomastia, e você consegue melhorar dessa parte. Então, você usando a mesterolona, dificilmente você vai ter esse efeito colateral. E como ela não sofre essa aromatização, pode interferir menos na questão, às vezes, da libido, da função erétil, entre outras coisas. Só que a gente também tem que entender, pessoal, a gente precisa de um pouco de estradiol para algumas funções no corpo do homem. Você precisa de um pouco desse hormônio para modular, às vezes, o teu libido, para modular até mesmo a função erétil. E por isso, quando você toma qualquer coisa que interfira nesse equilíbrio, como é o caso do Proviron, da mesterolona, você pode ter um prejuízo dessa parte. Mas ela tem uma fraca aromatização, ela praticamente não se converte em estradiol e poupa você dos efeitos indesejáveis consequentes dessa aromatização. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona, tá? Então não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. Então, em resumo, a mesterolona ela não deve ser utilizada como reposição hormonal. Existem outros tipos de testosterona bem mais eficientes do que ele. Porque, como eu falei, você precisa dessa conversão de testosterona em estradiol para ter um pouco de estradiol circulante no teu corpo, para você ter algum efeito, como eu falei, na libido, até mesmo na função erétil. E se você toma só a mesterolona, você não vai obter esse tipo de aromatização. Por isso que ela não serve para reposição hormonal feita de maneira de acompanhamento médico. Você não utiliza a mesterolona para esse fim. E além do mais, quando você estuda diversos guidelines que fazem as recomendações para a reposição de testosterona, você não encontra a mesterolona como um dos seus representantes, ficando somente o uso das testosteronas gel ou as testosteronas injetáveis para essa finalidade. Então, hoje em dia, praticamente a mesterolona é mais utilizada no meio underground, que você encontra alguns médicos que ainda prescrevem ela, mas a gente precisa saber que ela tem um efeito anabólico muito fraco e sim tem efeitos colaterais relacionados à sua ação androgênica no corpo do homem. Ela pode te dar acne, ela pode te dar queda de cabelo, ela pode às vezes fazer com que você diminua o tamanho dos testículos e existem publicações que dizem inclusive que ela pode interferir no eixo hipotálamo-hipófise, apesar de que esse tipo de constatação não é explicitada na sua bula. Por isso que todo cuidado é pouco. Vocês podem me perguntar se eu uso a mesterolona. Eu praticamente nunca usei. Aliás, nunca usei esse tipo de medicamento. Porque eu faço somente a reposição quando há necessidade.
E quando há necessidade de a gente fazer isso, a mesterolona não está no rol de medicamentos recomendados. Então, eu praticamente não tenho experiência no uso desse tipo de tratamento e não recomendo para os meus pacientes. E sempre lembrando que a mesterolona não deve ser utilizada em mulheres, porque se você for mulher, tomar a mesterolona e estiver grávida, você pode ter efeitos teratogênicos dessa exposição desse hormônio no seu feto. Então, de qualquer maneira, você que for mulher não deve utilizar esse tipo de testosterona administrada por via oral. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.